Queridos, eu gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra do Senhor nesta manhã. A você que está aqui, nós estamos hoje encerrando a campanha de missões nacionais. Saímos de missões estaduais, já começamos missões nacionais, muito em breve missões mundiais. E nós sabemos que é o motivo da igreja. A igreja nasce para propagar o evangelho. Sabemos que a igreja nasce para falar que Cristo é o Senhor. E tem uma música que você conhece que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo, sim, meu viver. Por isso que nós estamos aqui, porque um dia Jesus mudou a sua vida. Porque um dia alguém falou de Cristo para você, alguém te buscou na sua casa, lhe trouxe para a igreja, seja aqui em qualquer outro lugar, e você ouviu o evangelho do Senhor, e esse evangelho mudou a sua vida. Mudou até gerações, que começou com você, e o seu filho ouviu, hoje seus netos estão ouvindo, e a propagação do evangelho continua a partir de alguém que ouviu o evangelho do Senhor. Então, realmente, nós estamos aqui para tratar sobre isso, a motivação da igreja, a missão da igreja. Eu quero partir do tema da nossa campanha de missões nacionais. A campanha que tem por tema, como é, vamos todos juntos falar? Minha pátria para Cristo. E essa é a ideia. Nós sabemos, irmãos, que o Brasil não é cristão. Sabe que o Brasil ele é um país que ele é muito plural. Compreendemos que Sergipe também é assim. Mas também sabemos que somos embaixadores do Senhor. Carregamos algo valioso dentro de nós para o lugar que o Senhor te colocou. Os professores nas escolas, a segurança pública nas trincheiras, as pessoas em cada ponto que o Senhor colocou para que pudéssemos ser como pequenos cristos nesses lugares. Hoje pela manhã eu recebi uma notícia muito triste. O Cauã, de 14 anos, morreu. Cauã é lá na cidade de Rosário do Catete, foi meu aluno na escola. E Cauã foi sem Jesus. E quando nós partilhamos com alguns irmãos crentes em Jesus, e que bom que não tem visitante hoje, pastor Júnior, e a irmã da igreja falou, é porque ele era muito afoito. Cauã era muito danado. Cauã gostava de empinar a moto como ninguém. E nós começamos a justificar, irmãos, porque as pessoas vão embora sem Jesus. Nós começamos a encontrar palavras porque as pessoas estão indo, partindo sem conhecer que Cristo é o Senhor. E nós entendemos que Deus, que o Senhor nos coloca em certos lugares, em todos os lugares, porque nós temos terra para conquistar ainda. Tem lugares que você entra que eu não posso entrar, meu irmão. Tem lugar que você acessa que eu nunca vou conseguir acessar. Tem pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer. Terras que nós precisamos conquistar. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor. O ajuntamento santo, a igreja do Senhor cantando ao Senhor é bom, é maravilhoso. Mas nós compreendemos que a partir daqui e para além daqui, tem pessoas que precisam ouvir a mesma verdade do evangelho que nós ouvimos um dia. E que nos motiva e que nos dá uma alegria quando nós cantamos, que vou seguir com fé, e nós levantamos os braços, e uma alegria que eu sinto como é bom estar aqui. E outras pessoas precisam ouvir a mesma coisa. Sentir o que nós sentimos, conhecer o Cristo que nós conhecemos e declarar que Jesus Cristo mudou o meu viver. Abra sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Um texto que tem como base a campanha, o livro de Josué, capítulo 13. Josué 13, 1. E nós partiremos desse texto para a meditação dessa manhã. Josué, capítulo 13, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Sendo Josué já velho, de idade muitíssimo avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Amém? Que o Senhor aplique em nossos corações a porção dele para esta manhã. Meus irmãos, nós sabemos uma história
muito simplória, daquilo que nós podemos lembrar de Josué, que era alguém que conquistou muitas coisas. Josué é um valente guerreiro, e o texto fala, quando se trata de Moisés, que Josué não se apartava da tenda. Diz assim, chamada tenda do encontro. Então Josué era alguém que estava de perto, alguém que conhecia e alguém que batalhou muito e conquistou muitas coisas. Mas nós sabemos que por conta da nossa finitude, nós somos seres limitados, e isso é muito bom. Josué, mesmo conquistando muito, tinha muita coisa que ainda precisava conquistar. Nós não estamos falando aqui, nesse momento, sobre terras, sobre partes físicas, mas nós acreditamos que mesmo aquilo que você já conquistou para o Senhor, que pessoas que você já falou para Ele, nós ainda temos muitíssimas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Eu não sei quantos lembram aqui, recentemente saiu uma notícia da pessoa mais jovem a se tornar médico aqui em Sergipe, ele está baiano, ele, né? E saiu uma notícia sobre ele dizendo que todas as pessoas, todas as mulheres que ele faz o parto, ele escreve o nome da criança. Então, nasceu Enzo, ele coloca Enzo. Nasceu Rian, ele coloca Rian. Né? Que hoje o nome é assim, né? Hoje em dia o nome está bem assim, desse jeito, né? E colocou todos os nomes de quem ele trouxe ao mundo. E para ele aquilo ali é muito bom, porque traz em número quem ele já trouxe para o mundo. Naquele momento eu pensei, meus irmãos, quem é que eu tenho colocado nesse papel de pessoas que eu trago do inferno para a maravilhosa luz? Quem é que eu tenho investido e colocado na lista? E essa lista geralmente não é longa, porque para ganhar alguém para Jesus demora muito. Existe investimento de muito tempo para você ganhar uma pessoa para Jesus. Não é em série, você precisa ligar, mandar mensagem, buscar em casa, chega na porta da casa, não vou hoje não, porque chegou uma visita. Tá bom, domingo eu volto, aí você vai de novo. Hoje eu não vou não, porque mim ficou doente. E você precisa insistir em falar de Cristo para essa pessoa. Por isso não é fácil. E por isso tem muita terra para nós conquistarmos. E a ideia que nós estamos tratando aqui é que mesmo do extraordinário que Josué tinha feito, mesmo de coisas grandiosas que ele tinha visto, participado, partilhado, Josué ainda precisou ouvir: você está velho e tem muita coisa para conquistar. Você ainda precisa fazer mais. Porque nós sabemos, irmãos, que daquilo que nós entregamos para o Senhor, sempre precisaremos doar mais. E não estou falando sobre dinheiro. Nós precisamos doar mais para o Senhor, dedicar mais para o Senhor, estar mais com o Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque o que nós temos de mais valioso foi o Senhor que nos deu, a salvação em Cristo Jesus. E isso nos motiva, irmãos, porque se você não fosse de Jesus, ele não estaria aqui hoje. Então Josué teve que ouvir isso. Josué tem muita coisa para conquistar. Porque o propósito do Senhor não termina, irmãos, quando nós vencemos. O propósito do Senhor, ele continua enquanto houver vida. Enquanto houver o propósito dele em mim e em você. E a obra está continuando e vai continuar, ela não para. Como diz Hebreus, um reino que é inabalável. Então, quando nós ouvimos que é minha pátria para Cristo, que há muita terra para conquistar, é a ideia, irmãos, que nós temos campos para avançar. Seja no Brasil, seja no mundo, mas seja aqui. Seja aqui na terra das araras. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a primeira coisa, quando nós observamos esse texto, é que o fim de uma etapa, de um ciclo, não é um fim do todo. Não é o fim do propósito do Senhor. Josué realmente entrando na sua última fase. Josué entrando na sua última e nova fase. Mas o Senhor já falava com ele que ele tinha que experimentar a transição, mas não era o encerramento. E aí, quando nós observamos o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que você conhece, e vai dizer que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em vocês vai deixar pela metade. É assim, meus irmãos?
Aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos realmente entendendo que Deus nunca vai interromper aquilo que ele começou. E ele começou a propagação do evangelho usando pessoas comuns, porque nós somos seres comuns. Já dizia o Chesterton, né? Não tem nada mais comum do que um marido, nada extraordinário do que um marido comum, uma esposa comum, um filho comum. E o Senhor usou e usa pessoas comuns para continuar aquilo que ele mesmo começou, a expansão do seu evangelho. Então nós chegamos aqui, meus irmãos, e nós sabemos e precisamos relembrar isso o tempo inteiro, irmãos. Tem pessoas que nunca, escutem, nunca estarão aqui com o microfone na mão. E não é porque é menor nem maior do que ninguém. É porque o Senhor te chamou para você pregar a palavra dentro da sala de aula que Deus colocou lá. Dentro da sua repartição pública que Deus te colocou naquele lugar. E você não é menor nem maior por isso. E ali são terras que nós temos que conquistar, porque ele começou. Quantas pessoas foram alcançadas por um amigo de trabalho? Quantos alunos conheceram Cristo por um professor? Ou você acha que Deus te formou, colocou você num lugar, uma formatura apenas para ganhar dinheiro? Não foi por isso, meus irmãos. Não foi por isso. É porque nós precisamos realmente entender que cada testemunho, cada lágrima derramada realmente é a semente do Senhor. O texto de Coríntios diz que nós somos cartas lidas, escritas não em corações, não em pedras, mas em corações. Não com tinta, mas com o Espírito Santo do Senhor. Então nós conseguiremos ganhar, avançar nesta terra quando nós compreendemos que o fim de uma etapa realmente não é o fim do propósito do Senhor. Para Josué, que estava caminhando para o final, o Senhor falou: Josué, você está velho, sente agora, terminou, só espere chegar, meu amigo, a morte. Não foi assim que o Senhor falou. O texto que nós lemos diz que o Senhor, sendo Josué, de idade bem avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa ainda que nós precisamos fazer. Meus irmãos, que você é do Nordeste, você conhece uma expressão que eu vou usar, que enquanto nós estamos batendo a pestana, nós temos vida. Enquanto você está batendo o seu olho ali, você ainda tem vida para investir no Senhor. E nós sabemos que pessoas não conseguirão mais ir para longe, não conseguirão pegar um ônibus, fazer a missão em outro lugar, porque a rotina mudou, a idade chegou, os filhos chegaram, compromissos. Mas você pode enviar alguém, você pode investir na vida de alguém, você pode orar pela missão. Porque a missão não faz só com dinheiro. Não se faz só com valores. Mas com pessoas que entendem que aquilo que o Senhor nos deu, nós precisamos realmente tomar como nosso. Porque, meus irmãos, nós temos infelizmente, nós falamos que, mas que mundo é esse que estão deixando para os nossos filhos? Que mundo cruel é esse? Você liga a televisão, que absurdo de conteúdo é esse que as pessoas estão consumindo? Que tipo de música é essa que as pessoas estão ouvindo? Meus irmãos, sabe por quê? É porque nós ainda não estamos entregando música de qualidade. Nós não estamos, irmãos, entregando conteúdo bom para as crianças. E enquanto o povo de Deus não toma para si conquistar terras, o inimigo está fazendo isso com toda a força e vigor. E enquanto nós, irmãos, estamos parados, e graças a Deus essa igreja não está parada. Louvado seja Deus por isso. Mas enquanto a igreja, irmãos, para, o reino das trevas avança. Mas o oposto também é verdadeiro. Enquanto a igreja avança, os reinos das trevas começam também a desaparecer. Porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Porque não tem como ter trevas e luz no mesmo lugar. Então, quando nós observamos, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra há de terminar. Nós estamos encerrando hoje a campanha de missões nacionais. Mas é a campanha de missões nacionais. Ainda há muita terra para conquistar. Esse tema, esse título, esse texto base, poderia ser o texto base até Jesus voltar. E iríamos continuar falando, há muita terra para conquistar.
Porque essa é a realidade. Nós nunca vamos parar, não podemos parar, porque o tempo todo, irmãos, as pessoas estão correndo a passos largos, correndo em direção ao inferno. E pessoas da sua família, inclusive, e da minha também. Por isso que nós precisamos conquistar as terras. Eu faço uma súplica lá na PIB em Rosário do Catete o tempo inteiro. Cidade pequena, 10 mil habitantes, segundo o último censo. E eu sempre falo, se você puder, seja bênção na vida de alguém que é familiar de um irmão nosso. Às vezes, Mariazinha trabalha com o pai do João, mas o pai do João não quer saber que João fala tanto, o pai nem quer saber mais. João já chamou tanto o pai para ir para a igreja e o pai não vai, mas a Mariazinha trabalha com ele. E fala, ô, Sérgio, vamos lá na igreja. Eu sei que seu filho já te chamou tantas vezes, não foi? Vamos lá na igreja, qualquer dia desse. Aí o pai aceita. Tá bom, você me chamou, eu vou aceitar. Ele vem para o culto. No culto, Deus usa o vaso. E pergunta, alguém aqui quer aceitar Jesus? Quem levanta a mão, irmãos? O pai de Joãozinho. Amém ou não amém? Pode acontecer isso, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, conquistar terras, que para muitos é muito complexo. Quantas oportunidades nós temos de passar nos lugares e ser bênção na vida de alguém? Quantas vezes nós podemos, irmãos, parar de ser abençoados e abençoarmos pessoas? Isso aí, irmãos, é conquistar terra. É você abrir portas. Então nós precisamos compreender que o fim de uma etapa, como foi com Josué, não é o fim do propósito. Então nós estamos encerrando esse tempo hoje, mas continua. A obra continua e ela nunca vai acabar. Só vai terminar quando ele voltar e o céu se abrirá e ele virá no seu cavalo branco e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da sua boca sai a espada, que é a palavra. Nesse momento, sim, irmãos, mas até lá nós precisamos investir a nossa vida na obra do Senhor. E eu sempre falo isso porque às vezes tem essa questão, não, porque é pastor, porque é missionário, porque é obreiro. Irmãos, nós somos missionários o tempo inteiro. Nós temos a possibilidade de sermos pequenos Cristos na vida de pessoas que nunca abrirão a Bíblia para ler, mas que lerão a nossa vida. E que diz, eu não sou crente não, mas quando eu for da igreja de fulano, porque ali é crente de verdade. Então nós temos que entender isso, que o fim de um processo, de uma etapa, não é o fim de um propósito. Essa é a ideia de que aquele que começou a boa obra, ele realmente há de terminar. Meus irmãos, mas também, nós não podemos negar que já fizemos muito. Amém ou não amém? Se a gente for observar quantas igrejas a PIBA fundou, são muitas, inúmeras. Mas nós sabemos, irmãos, que ainda há muita coisa para fazer. Fazer como igreja, fazer como denominação, fazer como crente em Jesus. Porque antes, irmãos, de uma placa denominacional, nós somos servos do Senhor. Antes de uma placa de uma igreja, nós somos crentes em Jesus. E aí nós compreendemos que ainda terras a serem conquistadas em nós e através de nós. E aí, eu queria passar uma foto. Pode passar, por favor? E quando fala que há muita terra para ser conquistada, quando fala que há muita coisa que nós precisamos fazer, eu não sei quantos conhecem esse missionário. Quem conhece esse missionário aí? Levanta a mão, por favor. Esse missionário aqui do meio, irmãos, ó, com a bengalazinha aqui, é o Deslânio. Ele é o nosso missionário indígena, na tribo Chocó, em Porto da Folha. Ele é o seu missionário. Aí, ele está sem cocar. Mas quando ele vier aqui, ele vem de cocar na cabeça. Ele vem aqui na campanha de missões, tá? Pode me cobrar. E quando nós falamos que há muita terra para conquistar, é porque dentro da tribo Chocó, nós temos um missionário. De Porto da Folha, que já é longe daqui, para a tribo Chocó, vai 1h40. E nós passamos, irmãos, por um território gigantesco que é Porto da Folha, territorialmente falando, dos maiores de Sergipe, e nós passamos por muitos povoados. E o missionário Samuel, que é esse de branco aqui, é o pastor em Porto da Folha, que é o pastor do Deslânio lá.
E nós passamos por inúmeros povoados até chegar à aldeia que não tem como ir à noite, porque é uma área que não tem como chegar se não for de dia. Porque não tem poste, não tem nada, é uma aldeia, né? Protegido pela FUNAI. Então tem que saber chegar, tem que entender o caminho, saber para onde entra, senão você não vai chegar nunca lá dentro. E nós passamos por diversos povoados até chegar lá. Irmãos, em mais de 30 povoados. E o pastor Samuel falando, nós não entramos aqui. Nós não entramos aqui. Nós não entramos aqui. Não conseguimos entrar aqui. Não conseguimos chegar ali. Há muita terra que precisamos conquistar, meus irmãos. Há muita coisa que nós precisamos fazer para a expansão do Evangelho. Realmente, há muita coisa que nós temos que fazer. E o pastor Samuel falando, nós precisamos avançar. Nós precisamos chegar nesses lugares. Porque existem pessoas sedentas ali. E como nós já ouvimos muitas vezes, se há uma vida, vale o nosso esforço. Se vale uma vida, vale todo o nosso esforço. Então, quando nós entendemos que a obra continua e por sempre ter a necessidade, é que nós não podemos parar. Porque enquanto nós não estivermos nesses lugares, outras coisas chegarão. Os abusos com relação à infanto juvenil continuarão também. Pessoas sem Cristo continuarão também, enquanto a igreja não chegar nesses lugares. Pois quando a igreja chega, irmãos, não chega só a salvação em Cristo. Quando chega a igreja, não chega só salvação, chega educação. Chega educação, chega a socialização, a ressocialização de pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida. E aí, quando o Senhor chega, a igreja chega, há um estímulo ao estudo, ela começa a se capacitar, entra no mercado de trabalho, traz dignidade para a sua casa, melhora a sua vida. Quanta coisa, irmãos, o Senhor pode fazer. Mas também daquilo que nós estamos fazendo, irmãos, na tribo Chocó, em Porto da Folha, e a perspectiva de que há muito a terra para conquistar. Mas não é só sobre isso. Por muitas vezes a visão missionária é que não acontece nada. É que uma dificuldade, que tem que passar dificuldade, que tem que ser um marasmo, um choro. Oh, meu Deus, é missionário. Oh, Jesus, tem pena dele, Jesus. Oh, meu Deus. Mas o Senhor tem nos dado vitória também. Nós temos conquistado terras também. E aí, meus irmãos, é a próxima imagem. E dia 1º de novembro, próximo domingo, passou muito, nós teremos 4 pessoas sendo batizadas em Graco Cardoso. Fruto da obra missionária. Então nós estamos conquistando, irmãos, terras. Nós estamos avançando com a obra do Senhor. E nós podemos observar e pensar, meu Deus, pastor, 4 vidas. Tivesse só uma, irmão, valia uma festa. Tivesse só uma, valia toda uma festa, uma alegria para nós. Imagine 4 pessoas. Em um lugar difícil da pregação do Evangelho. Com certeza tem pessoas do interior aqui de Sergipe. E nós sabemos como é idólatra o nosso estado, irmãos. Sabemos como é idólatra o nosso estado, os interiores do nosso estado. Pastor, mas por que trouxe isso aí? Eu trouxe para motivar o seu coração. Para falar que o Senhor tem nos dado terras conquistadas. E para convidar você para estar conosco dia 1º de novembro. Porque não é só falar, não é só celebrar, é participar do que Deus está fazendo no mundo. E nós vamos mobilizar um grande número de irmãos. E eu disse ao missionário Rafael, vai ser uma festa aqui. Vamos parar Graco Cardoso, para todo mundo ver que Jesus Cristo é o Senhor. E ele falou, pastor, mas é melhor a gente levar para aqui da BAM, porque é a igreja mãe. Eu falei, não, tem que ser aqui, porque o povo é daqui, ainda fazer uma festa aqui mesmo. E nós estamos conquistando terras pelo poder do Espírito, irmãos. Não é sobre nós, não é a nós, mas ao Senhor. Então guarda essa data no seu coração. Dia 1º de novembro, 4 horas da tarde, teremos batismo e logo depois teremos um culto ao Senhor. Então você mobilize seu grupo, sua família e celebre não só o que nós teremos que conquistar, mas o que nós já conquistamos. Porque nós não estamos só falando, Senhor, vamos avançar, não é sobre isso só, mas já agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito. Não estamos só pedindo que o Senhor nos dê, mas já celebramos o que o Senhor nos deu. Porque, irmãos, nós temos que celebrar muito.
quando 4 pessoas decidem professar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, meus queridos, como nós observamos no texto de Isaías, capítulo 54, verso 2, amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação. Realmente, meus irmãos, enquanto houver pessoas a amar, vidas a transformar, haverá terra para conquistar. Irmãos, enquanto houver pessoa, enquanto houver gente, nós precisamos conquistar. Porque é um ambiente muito confortável. Olha que coisa boa, irmão, esse friozinho aqui, ó. Ô, coisa boa, rapaz. Vamos ficar por aqui mesmo hoje, traga um cafezinho, uma merenda e tá tudo certo. É bom demais, irmãos. Mas tem pessoas que ainda não conhecem que Cristo pode transformar. Chegue na sua casa hoje e coloque no YouTube assim, quem é Jesus para o judeu? E você vai ver o que as pessoas dizem quem é Cristo. Existem pessoas aqui no nosso estado que ainda não ouviram falar do Senhor. E que nós podemos fazer isso. Então, quando nós observamos que há muito a terra para conquistar, é a ideia que também há terra fora de nós. Tem lugares, irmãos, que nós precisamos, famílias que não foram alcançadas. Eu não te conheço, irmão. Eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza de uma coisa. Na sua casa tem alguém que não conhece Jesus ainda. Na sua família completa tem alguém que ainda precisa de Cristo. Então é terra para conquistar. É terra para você propagar Cristo ao Senhor. São lugares que precisam ouvir. E não muito distante, irmãos. A ideia do que realmente ministérios que nascerão, comunidades que ainda verão o Evangelho, como é a ênfase da nossa campanha, os povos não alcançados, pessoas que não escutaram a palavra ainda, os ciganos, os indígenas, os quilombolas. Nós temos quilombo aqui em Aracaju, ou em Sergipe, muitos, que precisamos avançar também. Então nós temos terras para conquistar. E a ênfase que traz no meu coração, irmãos, é que e eu repito a vocês, que enquanto a igreja do Senhor não conquista terra, outra coisa está conquistando. E são coisas que não professam Jesus como Senhor. Professam qualquer outra coisa, menos isso. E nós não podemos realmente, irmãos, ficar acomodados, porque ainda nós temos mais para fazer. Eu nunca vi ninguém, irmão, que se arrependeu de ser de Jesus. Eu nunca vi ninguém que disse, rapaz, eu estou arrependido de ser Jesus, não quero ser de Jesus mais não. Pelo contrário, eu já ouvi alguém dizer, eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes. Eu me arrependo de não ter sido de Cristo antes. Porque como é bom desfrutar desse amor que me alcançou. Então, meus queridos irmãos, nós temos terras para conquistar. Nós temos coisas para fazer. E, por fim, para conquistar, meus irmãos, realmente o que falta? Precisamos não depender de uma estratégia. Não depender de métodos de evangelização. Nós precisamos depender do Senhor. Porque nós temos métodos, irmãos, bons de evangelização. Nós temos cubo evangelístico, nós temos pulseira da salvação, temos ventarola do Impacto Brasil. Nós temos muitos métodos. Evangelismo no sinal, muita coisa muito criativo realmente. Mas se nós não dependermos de Deus, nós não conquistaremos absolutamente nada. Porque o texto vai dizer muito claro que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos realmente entender que Josué tinha experiência de um guerreiro. Nós sabemos que Josué tinha autoridade, vitórias acumuladas. Josué era alguém que tinha muitas vitórias. Não era um guerreiro simples. Mas mesmo assim, Deus lembra a ele que a força do homem não é suficiente. Por isso que Davi chegou para aquele homem grande e declarou: quem é esse incircunciso filisteu que vai de encontro ao Deus de Israel? E o fim da história é que aquele homem grande cai e o Senhor leva a vitória. Então, meus irmãos, há terras para conquistar. Há lugares que temos que avançar, mas não vai depender da nossa estratégia, de quão bom nós somos. Eu estava falando aqui ao meu amigo, com a campanha de missões nacionais, e o povo é bom, irmãos. O material digital é bom demais, não é não? Coisa boa, rapaz. O povo sabe fazer o negócio.
E eu falei, rapaz, que material bom, viu? Mas não podemos depender só daquilo, irmãos. E que bom que eles não dependem só daquilo ali. Eles oram, mobilizam, pedem ao Senhor. E nós, crentes em Jesus, não podemos depender da nossa força. Ah, eu quero ganhar fulano para Jesus e eu vou ganhar. E eu vou ganhar. Se você não colocar diante de Deus essa pessoa, você não vai ganhar. Porque não é na força humana. Não é na força do braço, mas é no poder do Espírito. Senhor, quebra essas cadeias. Senhor, quebra esse coração duro. Senhor, eu vou falar do Senhor para fulano e tal. Já prepara aquele coração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, prepara uma oportunidade, me dá uma oportunidade, Senhor. Me dá uma ideia para ganhar aquela pessoa. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá graça, paciência, Senhor. Porque nós entendemos que para conquistar o que falta, não podemos deixar de depender daquele que é o dono da obra, daquele que é o dono da terra, daquele que criou tudo e todos. Então nós precisamos realmente colocar diante do Senhor. E o segredo dele, irmão, de Josué, que nós lemos aqui, não estava na sua espada, mas na presença do Senhor sobre a vida dele. Na presença que estava sobre Gideão, estava sobre o próprio Josué, com Moisés, que se deparou com o mar à frente, olhou para trás, tem um exército, ele fala, e agora, e agora, e agora? Aí ele escuta o dono dessa obra falando, Moisés, por que está me perguntando? Diga ao povo que avi, que cuide. A nossa versão é assim, né? Diga o povo que cuide, caminhe. Diga o povo que marche. Porque o dono da obra é que fala isso. Por isso que nós não vamos orar. Eu vou orar para saber se é para fazer evangelismo amanhã. Orar para quê, irmãos? Orar para quê? Está orado já, é para ir. Começamos o culto lendo uma verdade dos embaixadores que declaram que por todo mundo prega evangelho, observar que tem outras coisas, e isto como todos os dias da consumação dos séculos. Está posto, irmãos, está pronto. Ele já mandou fazer. Nós não oramos para saber disso. Oramos se é para ajeitar templo, se é para comprar carro. Agora, orar para saber se é para expandir o evangelho, está orado, irmãos. Está posto. É uma ordem do Senhor. Está feito. Então nós temos que entender, como o texto de Zacarias diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. E aí Efésios vai trazer um texto que eu amo de verdade, e você conhece com certeza. E o texto de Efésios, o versículo 20, vai dizer o seguinte, que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente do que pedimos ou pensamos, pela minha própria força, pelo poder, pelo seu poder que atua em nós. Irmãos, nós continuaremos a avançar, mas não pela força do homem. Porque, irmãos, somos limitados, basta uma febre, e se for homem, pior. Né? Se for febre no homem, é quase UTI já. Valei, vou morrer. Ah, com açúcar, Jesus, valei. Né? Mas nós continuamos a fazer, porque existe um poder. Existe o poder em nós, que é como diz a palavra, com o seu poder que atua em nós. E o Senhor, meus irmãos, diz para nós, para mim, para você, para a igreja no Brasil e no mundo, que realmente já caminhamos muito. Não podemos, irmãos, cair na vala comum e falar, não fizemos nada, né? Com o tom de que tem que fazer. Não fizemos nada não, viu? Fizemos muito, irmãos. Avançamos muito, irmãos. Mas também há muita coisa para conquistar ainda. Há muita coisa que o Senhor quer nos dar para pregar a palavra. Famílias serão alcançadas. Ou você não quer que você venha à igreja e nesse banco bonito, confortável, sente toda a sua parentela. Ou você não quer, meu irmão? Eu quero. Eu quero que isso aconteça em nome de... Vai acontecer, eu creio. São terras para conquistar, meus irmãos. Então, meus queridos, eu gostaria de falar isso a vocês nesta manhã, que para conquistar tem que depender do Senhor. Para tudo. Tudo e qualquer coisa que você dependa de Cristo, nosso Senhor.
que realmente seja esse o nosso entendimento. E nós temos que declarar com fé: ainda há muito para conquistar. Mas que bom que nós não estamos sozinhos, porque ele disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E um dos seus nomes declara que ele é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Então, queridos irmãos, vamos continuar proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, declarando que há muita terra para conquistar e que realmente venhamos a depender de Cristo, do seu Espírito Santo atuando em nós, porque Ele atuando em nós, nós podemos declarar que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, pelo poder que atua em nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe sua casa, abençoe sua família ricamente, tá bom? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Quem quiser aparecer, estamos lá na coordenação de missões, lá na convenção. Né? Sempre quiser aparecer por lá, chegue lá para tomar um café, para conversarmos sobre o campo sergipano. E que Deus abençoe o pastor Júnior, o pastor Paulo Sérgio. Já falei isso a ele e falo aqui agora. Quando eu for grande, eu quero ser um pastor igual a ele, né? De como ele é. Que um coração é maior do que a pipa, que é o coração dele. Falei, pastor, eu quero ser igual ao senhor um dia, né? Então, que Deus abençoe o pastor Júnior, o pastor Paulo, o pastor Cláudio, todos os pastores desta paróquia. É uma alegria para mim sempre poder estar aqui na Piba, né? Com o professor Manassés, com a professora Raquel, professores do seminário, que eu pude ser aluno, né? Então, me alegro em poder estar aqui com os irmãos e me alegro também em fazer parte dessa grande família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.